E aí galera, e aí segundo ano, estamos de volta para continuar o nosso livro, tá certo? Então aqui, professor Davidson, aula número 22, caderno ano número 6, beleza? A gente vai continuar o quê? O primeiro reinado, o reinado de Dom Pedro I, certo? Então vamos lá. Nós falamos de alguns desafios e agora nós estamos fazendo uma continuação. Nós fizemos 2, agora estamos no terceiro desafio, que é o reconhecimento da independência. Olha, mas professor, Dom Pedro I, ele proclamou a independência. Tá certo, proclamou. Mas agora, o país ser legitimado como independente, os outros países têm que reconhecer essa independência. Tá certo? Então, como é que isso aconteceu? 3. O reconhecimento pela independência do Brasil. Quem primeiro reconheceu? Os Estados Unidos, no ano de 1824. Qual era o interesse dos Estados Unidos? Já falei com vocês. No século XIX, em 1823, um ano antes, os Estados Unidos lançam a doutrina Monroe, pelo presidente James Monroe, e tem aquela famosa frase, América para os americanos. Tá? Os Estados Unidos queriam ter o quê? A hegemonia sobre todo o continente americano. Então, ele reconhecer o Brasil como independente não é mais do que uma jogada econômica, política. Porque num país independente ele pode intervir, ele pode ter relações comerciais e políticas, numa colônia não. Então, logicamente, ele apoiava a independência também e reconheceu o Brasil como independente em 1824. Depois o México, em 1824 também, sem nenhum interesse sim, singular, peculiar. Portugal reconhece. O Brasil era colônia de Portugal. Em 1825, nós tivemos que comprar o nosso reconhecimento. Por quanto? 2 milhões de libras esterlinas. E nós pegamos de quem? Emprestado da Inglaterra. Certo? 4. A Inglaterra, também em 1825. Renovação dos tratados de 1810 e o fim do tráfico de escravos. O Brasil prometeu para a Inglaterra renovar os tratados de 1810 de aliança e comércio, tá? De privilégios comerciais para a Inglaterra. E também nós prometemos em 1825 acabar com o tráfico de escravos. Mas vai demorar. Vai terminar apenas em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz. Tá certo? Então aqui o reconhecimento pela independência. Vamos lá. Outro ponto. Organização da economia nacional. Ora, o Brasil ele era muito fraco economicamente. Dom Pedro I ele não teve vida fácil. Ele não teve dinheiro. Tá? E mesmo assim se envolveu em conflitos e gastou muito dinheiro, que aumentou a crise aqui no Brasil. Então olha só, os cofres do Banco do Brasil estavam o quê? Praticamente vazios, comércio fraco, exportação fraca, né? Produção muito baixa, açúcar, né? Algodão, tabaco, produtos que no mercado internacional não eram valiosos. Então o Brasil não tinha uma economia o quê? Forte nesse período. Dívida externa com a Inglaterra, com Portugal, manutenção da estrutura econômica colonial, ou seja, aquilo que era na colônia, e quando o Brasil era colônia, Portugal continuou o quê? O sistema de plantations. E o que é o sistema de plantations? É monocultura, latifúndio, trabalho escravo e produção para exportação. Certo? Isso é o sistema de plantejo. Era na colônia, permaneceu no Império Brasileiro, ou seja, não mudou nada. Então a economia nossa não teve um avanço, não teve novas ideias para dar um up, para dar uma elevada na economia, não teve nada de diferente, então ela ficou decaída por muito tempo. Fornecimento de produtos tropicais, né? Café, açúcar, algodão, fumo. O café aqui, no caso, está sendo citado, mas ele está ainda no início da produção. E está uma produção ainda muito incipiente, muito pequena, não dava lucro nenhum ainda. Tá? Só no segundo reinado, quando Dom Pedro II assume, é que o café começa a despontar como grande produto brasileiro. E o Dom Pedro II, aí sim, o filho de Dom Pedro I, vai ter muito dinheiro para governar. Tá certo? Mas esses outros, todos ruins, né? O açúcar, velho, cana-de-açúcar, algodão, fumo, né? O mundo produzia isso também. Então nós não tínhamos dinheiro. Qual era o desafio de Dom Pedro I?
tentar diversificar a economia interna. Ou seja, além de café, açúcar, algodão e fumo, plantar outras coisas, fazer outras coisas. Tá? Então era um desafio, mas como fazer isso sem ter o quê? Dinheiro. Então estava complicado para Dom Pedro I, certo? Tráfico de escravos. O Brasil ainda era uma nação escravista. Nós somos o último país na América Latina a acabar com a escravidão. Tá certo? Nós dependíamos do tráfico negreiro, né, dos navios que atravessavam o Oceano Atlântico para ir na África e trazer escravos, né, como mão de obra para trabalhar aqui no Brasil. Então isso era um sinônimo de atraso muito grande ainda. Certo? Então bora lá. Crise do primeiro reinado. Fatores da crise. Tá? Já está bem claro. A questão da economia era um grande fator. Certo? Mas vamos ver aqui. Primeiro, Guerra da Cisplatina, 1825-1828. Vamos falar já já. Crise econômica, crise da sucessão do trono e crise política. Vamos falar dos 4 tópicos agora. Vamos ver? Guerra da Cisplatina, né? Onde é que vai acontecer? Ou por quê? Por qual território vai acontecer? Esse território aqui, onde hoje é o Uruguai. Esse é um território que desde os tempos coloniais ele tem conflito ali entre Brasil e Espanha. Né? Brasil e Espanha rivalizavam durante todo esse tempo nos descobrimentos, né? Na colonização dos territórios aqui da América. E esse era um dos territórios contestados pelos dois. Né? E em 1816, depois que Dom João vem para o Brasil, fugido lá de Napoleão Bonaparte, ele toma conta da província, ele toma conta daqui. E nomeia, e dá o nome de província Cisplatina. Ou seja, é como se ela começou a fazer parte do reino de Portugal e Algarves. Certo? Então, olha só. Quando o Brasil faz isso, a Espanha vai fazer o quê? Uma represália. Né? E a Inglaterra vai entrar no meio. Porque a Inglaterra é uma das grandes nações econômicas naquele período. E queria o quê? Interesse comercial em todo lugar que pudesse ter. Tá certo? Então, um conflito entre o Brasil e o que hoje a gente chama de Argentina, eram várias províncias lá na região, resultou na independência do Uruguai em 1828, com o intermédio, a arbitragem, a interferência de quem? Da Inglaterra, que estava interessada no comércio do Atlântico Sul. Certo? Era melhor ali a Uruguai ser um país independente do que fazer parte do Brasil, porque com o Brasil ele já tinha os seus privilégios, os seus tratados. Agora ele queria outro país independente para fazer os seus tratados. Então ele interferiu na guerra e aí acabou que houve a independência daquele território e passou a ser chamado de Uruguai. O Brasil, o que ele ganhou aí? Nada. Perdeu. O território estava dominado. Perdeu o território, gastou muito dinheiro que não tinha, e a crise com Dom Pedro I em relação à sociedade vai piorar ainda mais, né? A sua popularidade vai piorar e muito. Então, olha aí. Repercussão negativa para o governo de Dom Pedro I. Perdeu o território, gastou muitos recursos na Guerra da Cisplatina. Certo? Crise econômica, dívida externa, muito dinheiro vir para a Inglaterra. Pegamos dinheiro emprestado para comprar a nossa independência. Por exemplo, empréstimos internacionais para a estruturação do Brasil, em alguns pontos. Gastos em conflitos, Confederação do Equador, Guerra da Cisplatina, falência do Banco do Brasil em 1828, certo? Crise de sucessão do trono português. O que aconteceu aqui? Dom Pedro I, quando ele ficou no Brasil, no dia do figo, proclamou-se imperador do Brasil. Ele abdicou do trono de Portugal, quando o pai dele morresse, o Dom João VI. Dom João VI volta para Portugal em 1821. Dom Pedro diz assim: eu abdico do trono em nome da minha irmã Maria da Glória, mas ela só tinha o quê? 9 anos. E o Dom Pedro fez o acordo seguinte: o trono é dela, mas enquanto ela não se torna de maior, quem vai assumir é o irmão de Dom Pedro I. E aí, o que vai acontecer? Dom Miguel, ele vai assumir e não vai querer depois entregar o trono para quem? Maria da Glória. Aí vai ter a confusão. Dom Pedro vai ter que sair do Brasil, ir lá em Portugal, ter a discussão entre família, para tentar resolver esse problema. Ou seja, o Brasil já estava numa crise danada. Dom Pedro já estava desgastado frente à população brasileira. Aí ele sai do Brasil, deixa o Brasil aqui sozinho, vai lá para Portugal tomar conta de outro problema
né, que não era mais dele. Tá, beleza? Isso vai desgastar ainda mais a imagem de Dom Pedro I. E por último, the last, a crise política, né? Desgaste na imagem do imperador, já falamos por vários motivos, guerras em Pernambuco e Cisplatina, né? Vai gerar uma crise econômica, ou vai levar a crise econômica no Brasil, caso amoroso com a Marquesa de Santos, certo? Isso aí sujou a imagem de Dom Pedro também frente à população brasileira. Críticas ao novo ministério de 1830, amigos do imperador, as pessoas que ele chamou para fazer parte do ministério, né, são pessoas muito próximas a ele e que os seus interesses, tá, não eram os mesmos interesses do povo. O povo ficava abandonado enquanto os ministérios cuidavam apenas de si, né? Os seus ministros cuidavam apenas de si. Bom, Noite das Garrafadas. Dom Pedro vai em Minas Gerais receber uma homenagem, né, da elite liberal. O que vai acontecer? Quando ele volta para o Rio de Janeiro, ele vai ser recebido a garrafadas, porque o povo estava assim com Dom Pedro I. O Brasil, uma falência, uma crise danada, uma crise medonha, né? Aí ele vai para uma festa ser homenageado, o povo não aguentou. Quando ele retornou ao Rio de Janeiro, receberam ele a garrafada. Aí não aguentou mais a pressão, né? A garrafada foi em 15 de março de 1831. Quando foi dia 7 de abril de 1831, ele pediu para sair. Ele abdica do trono do Brasil, certo? E agora, quem assume? O seu filho só tinha 5 anos de idade. Não pode assumir. A Constituição de 1824 diz lá que apenas o filho primogênito de maior pode assumir o trono brasileiro. Então, Pedrinho, sob a tutela de José Bonifácio, o educador, né, do Pedrinho. O que vai acontecer? Menor de idade não pode governar, então vão optar naquele período escolher governantes ali do circuito político entre liberais e conservadores para ir se alternando no poder até chegar à maioridade de Pedrinho. Ia demorar muito, tá certo? Aí inicia o quê? Esse período chamado de regências. Regência, período regencial. São várias regências, né? Regência trina provisória, regência trina permanente, regência una, entre liberais e conservadores. Por isso a gente chama de regências. É o período regencial, que vai de 1831 a 1840, mas isso aí é assunto para outra aula. Beleza? Então, galera do segundo ano, estude, faça os exercícios, acesse o plural, né? Veja lá a tarefa mínima e complementar. Não perca tempo, não perca para a pandemia. Estude. Valeu, até mais.